Bom dia a todos vocês que estão comigo aqui pelo Dedicação Delta. Eu acabei fazendo um entrave ali dentro do meu próprio Instagram. E agora voltando aqui, vertendo para o Dedicação Delta, falando sobre o Café com Delegado, e mais um dia com vocês que a gente conversa sobre diversos assuntos. Obrigado aí por voltar, Bia. Eu estava travando ali porque eu fiz os dois ao mesmo tempo pelo Instagram e por aqui. Obrigado por voltar. Quem estiver por aqui já volte comigo. A gente começou a falar sobre alguns pontos envolvendo concursos públicos, carreiras policiais. Eu vou voltar aqui para a gente poder tratar deste mesmo assunto de novo. Migrando do Instagram para cá, para o Dedicação Delta, vamos falar de pontos específicos. E a gente estava falando de planejamento estratégico, como revisar informações, como estabelecer conteúdos mais aprimorados. E aí, agora sim, a gente falar sobre alguns outros pontos que são interessantes. Ali, o ponto que eu havia parado era o seguinte, pessoal, quando a gente está estudando para concursos aí, para as carreiras policiais, aqui eu vou falar para delegado de polícia, para investigador de polícia, para agente de polícia judiciária, enfim, quando a gente está estudando para os concursos públicos, existem leis que são muito específicas. E dentro dessas leis, a gente precisa estabelecer aquilo que é mais relevante. Eu dei o exemplo do Estatuto do Desarmamento. O Estatuto do Desarmamento ele tem diversos dispositivos ali. Só que, será que eu preciso estudar todos esses dispositivos para que de fato eu possa trazer como mais relevante cada um deles, fazendo anotações e tudo? Não, assim que acontece também com a Lei Maria da Penha, entre outros. Por exemplo, no Estatuto do Desarmamento, se eu quero estudar de uma maneira mais eficaz, via de regra, o que eu vou fazer? Eu vou pegar alguns dispositivos, por exemplo, artigos 4º, 6º, 7º, 8º, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Então, dos mais de 30 artigos, eu seleciono alguns que vão ser, de fato, bem mais relevantes do que outros. Então, estabelecer um estudo mais específico sobre algumas disciplinas, ele é crucial para que a gente possa, de fato, estudar de uma maneira mais organizada e mais centralizada naquilo que é o objetivo, que é ser aprovado no concurso público. Então, por isso que é interessante você ter um material legal para que você possa focar naquilo que é mais importante, mais relevante. Do contrário, você acaba estudando, a gente chama de macetando matéria que não precisa estar dentro do seu foco. Vamos lá, para a Lei Maria da Penha. Claro que nós temos diversos dispositivos muito interessantes e muito importantes dentro da Lei Maria da Penha. Mas saber quais são as violências doméstica e familiar, que fica logo no iniciozinho ali, no artigo 5º. Quais são os tipos de violência dentro da Lei Maria da Penha. Saber sobre medidas protetivas de urgência, saber as atividades que são necessárias pelo delegado de polícia ou pela atuação da polícia dentro da Lei Maria da Penha, artigos 11, 10, 11, 12. Artigo 24, que é o único crime que tem de fato previsto lá, que é o descumprimento de medida protetiva de urgência ali dentro da Lei Maria da Penha. Ou seja, nós temos alguns dispositivos que de fato são aqueles mais impactantes, mais relevantes, para que você precise estudar. Por isso, um bom material, ele é crucial para que você possa avançar nos seus estudos. Beleza. Sabendo nessa primeira mão o que é isso, eu quero falar com você sobre revisão espaçada. Eu estava falando com o pessoal um pouquinho mais cedo, que eu estou estudando, estou vendo um livro, esse livro aqui, ó, Você Não Sabe Estudar. Esse livro aqui do José Mário Chaves, é um colega meu de mestrado, e ele fala de muitas técnicas de maneira científica de como estudar. E alguns pontos interessantes ali, um deles diz respeito à revisão espaçada. Ou seja, como fazer revisões? Por que fazer revisões? Gente, a gente esquece. É natural que a gente esquece algumas coisas, é natural que a gente acaba não se recordando de um ponto ou de outro, da disciplina, da matéria, enfim. E é preciso que você, dentro de certos tempos, realize essas revisões para você se aprimorar, crescer em termos de robustez nos seus estudos e, de fato, possa se lembrar na hora da prova, que é o mais importante. Então, para não cair nas armadilhas do esquecimento, é muito importante que a gente se estruture em termos de estudo e a gente faça as revisões de uma maneira periódica e você ali consegue ganhar essa musculatura. Por isso que no Dedicação Delta a gente está em um ciclo de revisão. Eles não são à toa. Geralmente, cada 4 semanas ou 5 semanas, a depender do curso, até 6 semanas, a depender do curso, nós temos uma semana inteira de revisão. Para você rememorar aquele estudo que você fez e você dar aquela batida de novo para não esquecer do conteúdo mais relevante. Então, esses ciclos, eles são importantes e interessantes e você deve fazer cada um deles, tá? Então, assim, eu vou responder algumas respostas aqui, algumas perguntas foram feitas, mas só um minutinho. Então, o que é mais interessante para a gente é a gente sempre pensar o seguinte, cara, eu preciso estudar, preciso criar solidez no meu estudo,
eu preciso aprimorar aquilo que é importante, porque senão eu não consigo evoluir nos estudos que eu estou fazendo. E assim vai seguindo de maneira cada vez mais relevante. O colega falou, olha, estudando há uns 6 meses, chance no Delta de Ceará. Meu amigo, vamos lá. Chance não tem quem não está estudando. Chance tem quem está estudando. Mas vamos dividir em 3 categorias. Qual é o nível de seriedade dos seus estudos? Isso você tem que ver com você mesmo. Quanto você tem se dedicado de fato aos estudos, estudar todos os dias. Vamos lá, vou dar um exemplo meu. Eu leio todos os dias. Eu leio livros. Todos os dias. Meu caso hoje. Então, graças a Deus também, eu não quero mais estudar para concurso. Não que eu não precise. Eu poderia escolher outra carreira. Mas estou satisfeito com a minha e vou continuar na minha. Mas leio todos os dias por quê? Porque, primeiro, leio coisas que eu quero, preciso, gosto, mas também aquilo que me faz rememorar, repensar, reanalisar, estudando sobre estudos. Porque isso melhora a minha possibilidade de falar com vocês o que é estudar de uma maneira mais adequada. Então, a você que já estuda há uns 6 meses, é claro, você se torna um sujeito que sai de uma condição de candidato e começa a entrar numa situação de um inscrito, você entra numa situação de candidato. São 3 etapas, né? Inscrito, candidato, concorrente. Você se inscreve no concurso público, é aquela situação. Cara, estou me inscrevendo, meu pai falou para escrever, minha mãe falou, minha namorada falou, enfim, você não está brigando para vaga. Você está se inscrevendo. Você começou a estudar, está se estruturando, está se organizando, vira um candidato. Agora, que hora que você começa a brigar pelas vagas? É aí que depende de você. Porque se você estruturou seus estudos, está fazendo revisões, está fazendo exercícios, tem que fazer muitos simulados, exercícios, testes, tem que fazer muitos. Porque aí você vai criando consolidação. Ciclo de revisão. Por consequência, o que vai acontecer? Você vai sair dessa condição de candidato, que já é uma situação que você já está estudando, para a situação de concorrente. Beleza? Então, voltando para o delegado do Ceará, o concurso está aí, na cara do gol. Você vai ter a oportunidade de pegar um edital daqui a pouco, já sabemos quem que é a banca, então o mais importante é você começar a focar suas energias dentro disso aí. Então, não perca a oportunidade, não perca tempo, que dá sim para todo mundo aí. Beleza? Vamos lá. Outros pontos que a gente gostaria de falar aqui com vocês em relação a estudos para concursos públicos das carreiras policiais. É pensar que não apenas ciclo de revisão, mas um toquezinho que eu dei para o colega. E agora foi o quê? A gente pensar em fazer simulados, exercícios. Meu povo, é muito importante, tá, que você faça exercício. E isso por quê? Porque o exercício, ele cria, eu costumo dizer que são traumas positivos. O que significam traumas positivos? É que você erra no exercício para você acertar no momento específico. Então erre, porque é importante errar, para que você possa acertar na hora correta, você acertar no momento mais adequado. Então errar faz parte do jogo e você só erra treinando. Você só vai saber a fração da tentativa se você estiver estudando e se você estiver errando. Errar faz parte do jogo. Então não deixe de fazer exercícios simulados. Conheço pessoas que estudam há muito tempo e não fazem exercício. Às vezes por medo, às vezes por preciosismo, por perfeccionismo. E isso é uma grande maldade consigo mesmo. Gente, deixa esse preciosismo de lado. Entra de uma maneira fática para os seus estudos, estude de maneira séria e na hora de fazer exercício, azar se você está errando. Problemas. Se errou uma vez, errou 2 vezes, não tem problema. Porque o mais importante é você não errar na hora da prova. Se você está errando antes, é porque você está antecipando uma situação de não errar na hora da prova. Beleza? Próxima perguntinha aqui, Elaine, PCD pode ser delegado. Elaine, PCD pode ser delegado sim. Você tem que verificar se há se a eventual deficiência ela está de acordo com a atividade do delegado de polícia. Tudo bem? Tem colegas que já entraram, tanto não só para delegado, pode ser para investigador, pode ser para escrivão, e tem sim uma situação que é um portador de deficiência e ele conseguiu passar, conseguiu ser aprovado, conseguiu entrar e está tudo certo. Então depende, claro, da extensão, se é compatível ou não com a atividade, e todo edital vai trazer isso aí, tudo bem? Então o mais importante é você estudar. Beleza, pois bem, já respondido aqui as pessoas que fizeram as perguntinhas. Se quiser trazer perguntinha, traga para mim aqui, tá? Revisões sim, o Fábio falou, Fábio, é importantíssimo revisão
tá? Indica um bom programa para questões. Pessoal, olha, tem sites na internet, eu não vou propagandear um ou outro aqui não, até porque eu não tive autorização para isso, vou até perguntar se não tem algum problema de falar sobre algum depois, pergunto da Dedicação Delta e a gente vai ver se não tem problema. Mas o próprio Dedicação Delta tem suas questões internas próprias, né, autorais, para os cursos específicos. E existem bons sites aí sim, que vão trazer questões para você estudar, alguns que tem comentários embaixo, são interessantes, para que você possa, às vezes os comentários pelos próprios alunos, e aí já aprimora o próprio site para saber que a pessoa está buscando a pergunta e a resposta. Só que cuidado, uma vez estava conversando com um colega, ele estava falando assim que ele começou a ficar meio viciado em resolver às vezes uma questão objetiva, e ele ficava lendo os comentários, e ele ficava perdendo tempo ali. Cara, leu leu 2 comentários, tchau, porque geralmente eles são topificados, né? Olha, os melhores comentários vão para cima. Então leu 2 comentários ali que foi suficiente para responder aquilo que você verificou, deixa o resto para lá e vamos para a próxima questão. Tá? Não fica perdendo muito tempo com isso. Faça a questão, faça simulados e às vezes imprima um simulado inteiro. Porque você imprime um simulado inteiro, uma vez a cada 15 dias, 20 dias, depende do ciclo que você estiver fazendo, vá ali para um lugar, faça uma prova inteira. Porque uma coisa é fazer questões, uma, outra, tal, beleza. Outra coisa é fazer um simulado inteiro, com tempo cronometrado, sem interrupção nenhuma, sem nada, como se você estivesse na hora da prova, porque isso vai te dar tempo de prova. E você vai começar a pensar o seguinte, é coisa simples. Vamos supor que uma prova tenha 120 questões. E você tem 4 horas para fazer essa prova. Tá? Vou colocar 4 horas e meia, vou colocar 30 minutos para passar para o gabarito. Então, você não vai passar para o gabarito fazendo simulado, né, gente? Então, beleza. Você tem 4 horas para fazer 120 questões. Fazendo conta de padaria aqui, você terá 30 questões para fazer por hora. Fazer uma questão a cada 2 minutos. Então, imagine, peraí, eu tenho que fazer uma questão a cada 2 minutos e aí eu consigo terminar 120 questões. Aí vai ser interessante quando você vai ali e faz o seu simulado em casa e tudo mais, mas com o tempo cronometrado, porque algumas pessoas que têm muito conhecimento, que às vezes morrem na praia. Vi isso acontecer, sabe aonde? Vi isso acontecer no Paraná, vi isso acontecer no Mato Grosso do Sul, com muita evidência, porque eu estive nos 2 concursos. E eu vi gente muito boa que não conseguiu terminar, por exemplo, a prova do Mato Grosso do Sul para delegado de polícia. Por quê? Prova muito extensa, prova muito cheia de detalhes, uma prova extremamente difícil, muito boa para quem está estudando aí no ritmo, pegar a prova do Mato Grosso do Sul, que elas sempre são bem elaboradas, 2017, 2021, tem provas muito boas ali. E o pessoal morreu na praia, porque foi chegando ali, o cara foi bacetando, eram 100 questões para fazer em 5 horas. Então o cara foi fazendo questões, e às vezes não cronometrou o tempo legal. Resultado, vamos colocar 100 questões em 5 horas. Vou até tirar o tempo do gabarito aqui. Pessoal, nós estamos falando de 20 questões por hora. E falando de questões extensas, dá uma questão a cada 2 minutos, a cada 3 minutos. Uma questão a cada 3 minutos é pancada. Uma questão grande, leitura rápida, você tem que estar com muita coisa na memória para você marcar legal. Então veja que se você não treina num ambiente seu, seguro ali, na hora da prova pode ser que você chegou ali na questão 70, sabendo de conteúdo e não conseguiu terminar. E aí você vai ter que chutar algumas questões lá para colocar no gabarito e ir embora. E aí qual que é a consequência disso? Cara, é a não aprovação. Porque 70 que você marcou, se você tiver acertado 65, você estava fora. Se tiver acertado 70, você estava fora. A nota de corte foi maior. Então, vejam que o teu controle de tempo é questão de treinamento, tá? Mas vamos lá. Perguntaram ali, será que... Opa, alguém perguntou aqui se... Só um minutinho. Comprova digital de vocês hoje ainda é relevante? Sempre é relevante, tá? Quem perguntou aí foi a Luana. Luana, o pré-edital é sempre relevante você estudar. O mais importante é você estar estudando. A pergunta é, poxa, será que o edital vai vir com as mesmas matérias? Isso é uma questão que a gente não consegue avaliar ainda. Quando vier ali a publicação do edital, vem tudo, a gente sabe exatamente. Mas o mais seguro é se você trabalhar com o edital anterior, que é o caso. Veio o edital novo, vamos fazer uma reestruturação ali de matérias e materiais para poder dar aquela ajustada melhor, beleza? Vamos lá. Próximo ponto ali que alguém perguntou aqui, que foi justamente, será que delegado do Ceará, será que às vezes disciplina, foi como eu respondi aqui agora, não sabemos,
Mas existe uma tendência de ter as mesmas matérias ali, até porque, pessoal, existem matérias que são básicas, né? Matérias núcleos, que o examinador não vai sair disso aí, via de regra. Matérias básicas, tá? Direito penal, direito constitucional, legislação penal especial, direito administrativo, né? Esses aí são os núcleos, né? Base ali. 5 matérias que às vezes leva 60%, 70% do concurso. Então, foque nos pontos bem específicos aí e vão dar uma aliviada nas outras matérias. Mas de base mesmo, é quase que imutável, né? Geralmente são as mesmas matérias aí. Beleza? Vamos lá. Mais um ponto que eu queria tratar com vocês aqui. Eu vou deixar passar pergunta hoje comigo, não. Se deixei foi sem querer, porque a tela aqui rola numa velocidade X. Enfim, quase que a velocidade que eu falo. Enfim, eu queria só falar com vocês hoje que eu trouxe aqui dentro do informativo do STJ, uma súmula que eu achei ela muito, muito, muito importante. A súmula de número 676 do STJ, súmula recentíssima, né? Nós estamos falando dia 26 hoje de dezembro, ela tem uma semana e pouquinho, tá? E essa súmula fala o seguinte, ó, em razão da Lei 13.964 de 2019, que é o pacote anticrime, não é mais possível ao juiz de ofício decretar ou converter prisão em flagrante em prisão preventiva. Quando uma pessoa está sendo presa em flagrante, vamos pensar no flagrante flagrare, artigo 301 e seguintes do Código de Processo Penal, o crime está acontecendo, acabou de acontecer, a pessoa é perseguida logo após ou é encontrada logo depois com instrumentos, papéis e documentos que façam presumir ser ela o autor da infração penal. Beleza, isso é flagrare, está pegando fogo. Esse sujeito foi preso em flagrante, levado à autoridade policial que ratificou aquela voz de prisão em flagrante de delito. Vamos lembrar que a prisão tem seus momentos ali, né? É a captura, a condução coercitiva, a formalização e o recolhimento ao cárcere. Nessas 4 etapas a pessoa foi recolhida ao cárcere em virtude da prisão em flagrante. Tá certo? Aí, a pergunta é, no momento que esse sujeito foi preso e é levado ao juiz agora, temos audiência de custódia ali, por exemplo, será que o juiz pode, por esponte própria, de ofício, converter essa prisão em flagrante em uma prisão preventiva sem um pedido do delegado de polícia ou sem um pedido do Ministério Público? Será que é possível? Essa que é a grande questão. Então, essa súmula veio a confirmar que é o seguinte, olha, depois do pacote anticrime, o juiz não pode atuar de ofício fazendo essa conversão da prisão em flagrante em uma prisão preventiva. E aí podem avançar na pergunta, professor, mas por que não pode? O juiz não pode muita coisa? Eu ia falar tudo, né? Mas não, o juiz não pode muita coisa? Sim, mas diante do sistema acusatório que foi adotado pela gente, em que nós temos a divisão das funções entre julgar, acusar e defender, ao juiz não é cabível, por iniciativa própria, de ofício, decretar uma prisão preventiva de uma prisão em flagrante que foi realizada. Ele precisa que o Ministério Público manifeste ou a autoridade policial, via delegado de polícia, aí, ele faça a sua consideração, sua manifestação. Beleza? Então, o mais importante é a gente começar a memorizar alguns dispositivos que são, de fato, bem interessantes aí. Tudo bem? Vamos lá. Esclarecida essa situação, eu ia falar até do informativo aqui do STJ. Acho que dá para poder falar rapidinho. Vamos lá. Tem um minutinho aí para a gente poder falar. Vamos lá. Esse informativo, que veio no dia 17 de dezembro, ou seja, tem uma semana e pouquinho, inclusive veio nesse mesmo informativo, que é o informativo de número 837, que veio essa súmula nova de número 676, tá? Agora nós temos um informativo que trouxe o seguinte conteúdo, olha só o que o destaque falou. Não é cabível a modalidade tentada no crime de estupro de vulnerável. E isso por quê? Porque o bem jurídico, que é a dignidade e liberdade sexual da vítima, já foi violado. Então, memorizem isso para as próximas provas. Não existe modalidade tentada para o crime de estupro de vulnerável, de acordo com esse julgado do STJ, julgado bem relevante, é interessante de ver, tá? Qualquer coisa, dá uma olhadinha lá no informativo de número 837, que veio na semana passada ali, por isso que a gente fala sempre bem atualizado aqui com vocês, para a gente poder não perder o fio da meada, beleza? Pessoal, terminadas as perguntinhas, se alguma coisa ficou para trás, a gente conversa aqui numa próxima oportunidade, certamente no dia 31 a gente estará aqui,
se tudo der certo, os raios vierem sempre positivos para a gente, dia 31 a gente está aqui para dar uma notícia, uma informação para você, uma notícia nova, um acalento novo, mas muito mais do que isso. Aqueles que não puderem estar lá no dia 31, já desejo uma virada de ano espetacular, que o ano de 2025 ele seja bem proveitoso, seja primoroso, seja de estudo, seja de foco, seja de determinação, e coloque na cabeça, eu tenho que sair da condição de inscrito, quero entrar para uma condição de candidato e oportunamente quero virar um efetivo concorrente para desejar e conquistar o cargo dos meus sonhos. Finalizado aqui, dar essas orientações, espero que vocês estejam muito bem e que na próxima a gente se encontra cravadinho ali no nosso dia 31 de dezembro desse 2024, virando para 2025, um ano muito promissor para concursos públicos. Beleza? Grande abraço a todos vocês e a gente se encontra certamente no nosso próximo vídeo. Até lá, gente!